Seja mediana. Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim bater um papo com vocês sobre essa questão de aceitar ser mediana nas coisas que a gente se propõe a fazer. Outro dia eu li um artigo na internet que falava sobre as vantagens de ser mediana e como isso era importante. Com isso eu me peguei pensando em como essa palavra mediano assusta um pouco. Parece que de alguma forma ser só boa o suficiente deixou de ser aceitável, como se o valor da gente estivesse sempre em algum lugar fora daquilo que é comum, simples e suficiente. A gente cresceu ouvindo que precisava ser alguém na vida, que precisava sempre se destacar e sempre provar o próprio valor. E isso foi criando dentro da gente uma pressa gigantesca e uma cobrança constante. A gente tem vivido em um tempo que ser boa já não é o suficiente. A gente precisa ser a melhor em tudo. Tudo parece precisar ser extraordinário de alguma forma. O trabalho, o corpo, a rotina e o lazer também. Tudo tem que render, performar, servir para alguma coisa. E em tudo isso, você precisa ser a melhor. E aí eu te pergunto, minha amiga que está me assistindo, pra quê? O tempo todo nós somos carregadas de conteúdos sobre ser incrível, ser a melhor, dar conta de tudo, sem sequer dar uma pequena surtadinha. Parece que tudo que a gente tem visto por aí são pessoas extraordinárias, são pessoas fazendo muito e sendo as melhores. Só que eu acho que o que raramente e poucas pessoas falam é que existe um preço em tentar viver dessa forma, de tentar ser boa em tudo, incrível em tudo, interessante em tudo. E veja bem, aqui eu falei tentar ser boa em tudo, porque na verdade a perfeição não existe e nunca vai existir. A grande verdade é que dificilmente alguém vai aguentar sustentar esse papel o tempo todo. Essa busca por ser boa em tudo que faz, eu tenho visto muito na clínica e na vida mesmo, de modo geral. É algo sutil, mas quando você se aprofunda, começa a perceber que tá todo mundo muito exausto. Essa ideia de excelência constante tem drenado a energia de muitas pessoas, mas principalmente de nós, mulheres. Porque eu acho que quando o mundo finalmente começou a falar sobre essa liberdade feminina, sobre poder fazer tudo o que a gente quer, acabou esquecendo de dizer algo muito importante, que é poder fazer tudo não significa precisar fazer tudo e muito menos precisar ser boa em tudo o que a gente faz. De algum jeito a gente acabou internalizando que para ser uma pessoa amada, a gente precisa ser impecável. Como se existisse um eterno teste de desempenho. Como se esse teste de desempenho fizesse uma lista de você se veste bem, você trabalha super bem, você pratica um esporte muito bem, você é excelente no seu hobby e, enfim, tudo isso. Mas por dentro, esse teste de desempenho constante causa exaustão. Parece que a gente tá cada vez mais cansada de tentar ser produtiva o tempo todo e de tentar dar conta de tudo, de tentar ser perfeita em tudo aquilo que a gente se compromete a fazer. Será que a gente precisa mesmo colocar esse esforço absurdo em tentar ser perfeita em tudo para ser amada? Será que a gente precisa mesmo ficar tentando provar o nosso valor o tempo todo? Será que a gente precisa mesmo dar a vida para ser boa nos esportes que às vezes a gente só gosta de praticar? Ou ficar tentando fazer com que aquele hobby saia perfeito, impecável? A verdade é que quando o desempenho se torna a forma de provar o próprio valor, o simples ato de descansar começa a gerar culpa constante. O perfeccionismo, apesar de parecer uma virtude,
é uma armadilha, porque o perfeccionismo parte de um medo e não de um desejo. E esse medo, minha amiga, vai tomando um espaço gigantesco na gente. Esse medo vai te fazer questionar se tudo que você tá fazendo é suficiente, se você tá evoluindo o bastante, se o que você mostra é interessante o suficiente para as pessoas. E aí a comparação vai virando parte do seu dia. Na verdade, a régua nunca é a mesma e a sensação de insuficiência vai tomar conta de você. Tem um ponto que também é interessante, que é a forma como isso se manifesta diferente entre homens e mulheres. Calma, 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 meninos que estão me assistindo, que são a minoria, mas aqui nesse canal eu falo com mulheres, até porque eu sou psicóloga de mulheres. Pensa comigo, os homens crescem, vão trabalhar, mas continuam mantendo o espaço deles. Tem o futebol de final de semana, o videogame que ele segue jogando, o grupo de amigos que se encontra às vezes, ou sei lá, continua empinando pipa. Eles conseguem manter o prazer como parte da rotina. E esse prazer não precisa de justificativa. Tá tudo bem eles serem mediano no que eles fazem. Sei lá, jogar bola meio mal, ser ruim no jogo do videogame. E mesmo assim eles continuam fazendo. Já a gente, eu, você e as mulheres que você conhece, vai substituindo o prazer por produtividade. Quando sobra um tempo, porque convenhamos, há dias que nem tempo sobra. Quando sobra, a gente fica com a sensação de que deveria estar adiantando alguma coisa, melhorando alguma coisa, estudando alguma coisa e ainda por cima ter que ser incrível nisso tudo. No fundo é exaustivo, é uma autocobrança excessiva para tentar ser boa no que faz. E obviamente isso gera várias questões de saúde mental e física, vocês sabem. E isso me faz questionar também em que momento a gente pensou que crescer era isso. Era abrir mão daquilo que traz leveza pra gente também. Sei lá, a gente para de cantar desafinado ou dançar desengonçado porque, tô passando vergonha, ou sei lá, tenho que ser boa nisso. Se eu não souber dançar perfeitamente bem, então eu nem vou me arriscar, nem vou fazer. Teve uma história que eu li que eu achei interessante trazer aqui, que estava inserida nesse artigo. Um grupo de estudantes da Universidade de Cornell, se eu não me engano, eles criaram um coral chamado Melodias Medíocres. E a ideia desse coral era bem simples: cantar por prazer. Simplesmente por prazer. E aí o resultado foi bem interessante, foi bem legal. Não porque eles estavam cantando maravilhosamente bem, mas eles entenderam isso como um tipo de hobby. E aí o desempenho saiu do centro de atenção e o prazer tomou conta. Pois é, o perfeccionismo não é sinal de sucesso. Na verdade, ele está muito mais associado à ansiedade, à depressão, a burnout, do que à realização. Porque viver para ser incrível é viver com medo de errar o tempo todo. E esse medo paralisa. Faz a gente deixar de tentar, deixar de se permitir descobrir do que realmente a gente gosta. Aceitar ser mediana em algum nível é aceitar que você é um ser humano. É parar de medir o valor da vida com a régua do desempenho e começar a olhar para aquilo que realmente importa e realmente faz sentido. O bem-estar, as relações, os momentos que não precisam de aplausos e que, na maioria das vezes, são os mais legais e mais divertidos. É entender que a vida não precisa ser uma sequência de conquistas para ser boa. Existe beleza em fazer coisas mais ou menos. Estar em paz com aquilo que é suficiente e não ficar tentando provar o seu valor. E honestamente, talvez o mais revolucionário que a gente possa fazer hoje é justamente isso. Colocar um esforço ali para viver de forma simples, leve, da forma que for possível. Isso significa parar de transformar a vida em uma competição constante.
Talvez no fim o verdadeiro sucesso seja conseguir ser exatamente quem você é, sem precisar ser extraordinária o tempo todo. Sei lá, correr porque gosta e não porque quer ficar performando, dançar porque faz bem e não porque você tá tentando se tornar uma dançarina profissional, desenhar porque quer relaxar e não pra ficar tudo muito impecável e dentro das linhas. Tá tudo bem se for só isso, porque na verdade o só isso é o que mantém a gente bem e se sentindo viva de verdade.